Vai ter que ser direto. Mas assim, quem conhece esse livro aqui? Ninguém. Pois mas Se 2, 3 levantar a mão. Essa é a bandeira do Brasil. Eu falei, não, é a bandeira, mas tô Tá, falando mas do o que, livro. que tem dentro? Aí Depois que você entrou, mudou. a gente com não mudou certeza. só a faixa, mas também a gente mudou Toda a a estrutura. essência. Então deixou de ser casa do advogado, se tornou a casa da advocacia. Porque é formada por homens e mulheres. Exatamente. Agora, a experiência extraordinária foi na UPA. Extraordinária. Sabe por quê? Porque você vê na ponta ali aquela galera que tá lá na FATEC, sentindo frio, calor, Você mudou coisa pra caramba medo, lá. escuro, pernilongo. A maioria pegou dengue, inclusive eu. O pessoal não recua 1 milímetro de compromisso com o SUS. Oi, gente, mais uma vez nós estamos aqui pedindo a você que participe conosco do nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas, né? Hoje recebendo Alex Martins, Muita honra. uma pessoa extremamente influente na nossa cidade, né? Você vai conhecer um pouquinho da história dele. O Marcel vai estar falando com a gente, logo em seguida a Antônia. Gente, fica à vontade. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Café com Política. Antes de conversarmos aqui com o nosso convidado, pedir para que você dê o like, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, que é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas, né, não, Antônia? Com certeza. Doutor Alex, fica à vontade, pode se apresentar. Diga-nos aqui de onde, se você é oriundo, já é de Volta Redonda, e fala um pouquinho da sua história pra gente. Manda brasa. Bom, primeiro eu quero parabenizar essa iniciativa Café com Política. Muito obrigado. A Antônia, a Rosilene, que também tem uma trajetória na nossa cidade, já a conheço. E tendo um prazer também de conhecer aqui o meu amigo Marcel Vascaíno. Igualmente. Né? Isso aí. Ultimamente a gente só tá Eternamente chamando vascaíno. Vascaíno pra cá. Saudações O vascaínas. sentimento não pode parar, não é isso? Isso aí. A luta não para. A gente sofre, mas a gente ama. Isso. Então, eu me apresentando, eu sou o Alex Martins Rodrigues, eu sou nascido e criado em Volta Redonda, eu sou filho de metalúrgico aposentado da CSN, meu pai se chama Bené, apelido Bené, né? Benedito de Oliveira. Meu pai trabalhou 27 anos na Superintendência de Oficina Mecânica, mas antes da Escola Técnica, Roosevelt. Então, eu sou bem a cara da cidade, né? Filho de um metalúrgico, de uma dona de casa, minha mãe é Célia, e tenho 2 irmãos, a Kelly é mais velha, o Bruno é o caçula. Eu sou casado com a Rafaela há 18 anos, tenho com ela a Alice, 13 anos, mas eu tenho também a Ana Júlia do meu primeiro casamento, que está com 21 anos e está cursando, vai agora para o 7º período de medicina lá em Valença. Olha. A minha vida acadêmica, eu me formei na antiga Sobel em 2002, depois passou a ser UBM e 22 anos exercendo advocacia. Eu tive a oportunidade de poder estudar um pouquinho mais dentro do direito, fazendo uma pós em direito de trabalho, que é uma área que eu me apaixonei, né, porque a minha origem é essa mesmo, né, do sindicalismo. Né, meu tio teve uma atuação no movimento dos sindicatos metalúrgicos da década de 80, 90, e pude também fazer um mestrado em Lorena sobre direitos sociais e cidadania. Legal. E ao lado da advocacia, eu tenho uma grande honra de poder ser professor universitário. Isso é transformador. Né? Já passei, nesse período aí, a maioria do tempo trabalhando com estudantes de direito, gestão pública, mas que tem sido, para mim, uma experiência extraordinária. Trabalho agora com a turma do PCD, da administração. Uma turma nova, né? Nossa, Bacana. Rosilene, sabe o que eu estou percebendo? Que eu estou sendo respeitado por alunos. Não que eu queira dizer que todos os alunos faltam com respeito, mas nós estamos vivendo uma época, Marcel, Antônio, Nossa, até arrepia, cara. que o paciente não respeita mais o médico, o aluno não respeita mais o professor, o filho não respeita mais o pai. Essa inversão de valores que está adoecendo a nossa sociedade. Sim, é verdade. E quando eu vou para a sala e eles, né, escutam, e ainda que tenha uma baixa visão, mas olha, com vontade de enxergar mesmo, com aquele respeito. Você sente, né? Caramba. E eu tive uma grata surpresa, né, foi semana passada, a gente encerrando agora o semestre, de receber uma linda homenagem
E a gente brinca muito lá, porque são 25 alunos, sendo que a maioria são flamenguistas. A maioria. Tinha que ser. Aí o Vasco perdeu que 6-1 pro Flamengo. Meu Deus. Derrota histórica. Aí né? eu falei assim, Marcelo, eu falei assim, ó, eu vou colocar o atestado médico que não vem na aula, não posso ver. Não vou conseguir dar aula. Aí isso que eu fiz, eu disfarcei, eu disfarcei, muitos acreditaram. E aí eu também tenho que agradecer a ajuda do intérprete, que é o Douglas, uma pessoa, nossa, magnífica. Eu falei assim, Douglas, eu não sei como que eu vou entrar na sala. Ele falou assim, a maioria tá com a camisa do Flamengo. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Putz. Vou fingir que não tô. Não, eu vou fingir, vou dizer para eles que eu não sou o Alex, eu sou o Rodolfo, eu sou irmão gêmeos do Alex. O Alex está doente, está em depressão desde o domingo, aquele jogo do Flamengo. Quer pedir demissão, não quer mais. E cheguei lá e o Rodolfo é flamenguista. Ah, eu fiz uma festa. Gostaram. Aí foi uma festa. Aí, mas de 25, 3 acreditaram me falar depois. 3. Que isso, é mesmo? É. Caramba. Para quem não sabe, existe um projeto, né, da Secretaria de Educação de Deficiência, né, que formou uma turma, né, no curso de Direito, né, somente com pessoas que são surdas, né. É um projeto da prefeitura aí que é bem conhecido. Pioneiro, né? Pioneiro e o Alex é o que dá aula, né, para um dos professores. Isso, né? é uma parceria da faculdade, né, UGB, parabéns UGB. Isso. E também com a parceria com a Secretaria de Deficiência Isso. e a Prefeitura Municipal de Volta Redonda no todo, né? E eu quero aqui enaltecer o compromisso do secretário Pastor Washington, porque tem sido uma grande referência, Uma um grande diferença. exemplo. Sim. É um grande amigo, inclusive é meu vizinho, vizinho mesmo. Ele mora numa casa, 3 casas depois. Então, aproveitar e deixar um abraço para ele e parabenizar por esse brilhante trabalho que vem desenvolvendo nessa secretaria. Sim. Um diferencial, né? Inclusão, né? E quando ele fala, um abraço, pastor Washington, e quando ele fala, você sente realmente que ele pertence a esse espaço. Ele tomou para ele a responsabilidade e a empatia de sentir o que as pessoas sentem. Ele chegou a se emocionar. E pelo trabalho que ele tem desenvolvido, isso é perfeito. Né? Ele tem um filho, né, que possui deficiência auditiva. Ele falou isso, foi perfeito. E a gente fica muito feliz, porque política pública, ela tem que ter continuidade. Sim. Né? E a gente tem que se preocupar com isso, porque eu sei que ele mudou a vida de muita gente. E isso vai servir de exemplo para muita gente, porque as dificuldades elas vão continuar existindo, mas as pessoas não podem desistir. Né? Você está contando da sua história, né? de estudo, da vida acadêmica. Hoje, você conheceu um outro lado, eu creio que, trabalhando um pouco de tempo na saúde, você conheceu um pouquinho da política pública da saúde. Você, enquanto advogado, o que você tem para dizer em relação a isso? O serviço, a gente há de convir que tem que melhorar? Tem. Né? A gente sabe que tem. Mas você vê que muitas falhas não é do serviço em si, é falha humana? Sim. Rosilene, só um pouquinho antes dessa minha atuação na saúde, que começou ali atuando em conjunto com meu querido amigo Faria, no Hospital Sônia Batista, quando assim eu entro para o governo. É verdade. Na OAB, nós desenvolvemos um projeto, enquanto eu fui presidente, chamado OAB Cidadã por um Diálogo Social. Vocês se recordam? Já. Sim. Esse projeto ele teve início em 2014 e foi durante 2 anos, todos os sábados. A gente percorria os bairros através das praças públicas e prestigiando sempre quem? As associações de moradores. Foi aí que eu conheci a Antônia. Porque é legitimamente a representação daquele bairro ou daquela rua. Sim. E o que o OAB Cidadã fazia? Ouvir as pessoas, levantar as demandas e oficialmente comunicar ao poder público. Exatamente essas etapas. Você foi com o Thales. Né? Isso. E era seu estagiário. Isso mesmo. E aí, nós identificamos várias demandas de todas as áreas. E a saúde, né, como todo problema, não só na cidade, mas um problema do país, foi o que mais foi apresentado demandas. Sim. E naquele momento, eu me lembro bem que a secretária era Marta, teve toda a atenção com o projeto, todo o respeito. Nós fizemos uma reunião, uma plenária comunitária, eu chamo isso, lá na OAB. Ela colocou toda a equipe dela, dos hospitais, da unidade básica e toda a parte administrativa, para poder debater com as representações das associações. Esteve presente à época os 2 promotores, um do Ministério Público Federal, que era o Júlio Araújo, e na época da tela coletiva, que era o Bruno Gaspar,
Então, nós fizemos uma roda de conversa. Marcel trabalha com essa galera tudo aí, né, Marcel? E engraçado, porque qual que era o objetivo do OAB Cidadã? Não era ficar jogando gasolina para ficar incendiando. Isso. Não se faz cidadania pregando ódio, Verdade. pregando conflito. Nós fomos ali um ponto de encontro para poder estabelecer o quê? Sem ninguém apontar dedo. Quais são os problemas do poder público e quais são as necessidades da população. Então, a gente começou a buscar o quê? Que a cidadania, e acho que conectando agora com a sua pergunta, ela é um conjunto de direitos, né? Civis, sociais, políticos, que o Estado deve assegurar. Então, na saúde, o que eu me deparo? Quando eu entro para a saúde, eu vou para o Hospital São João Batista, tinha passado um problema recente. Sérios problemas, sim. Uma OS que teve, né, um suspeito de fraude, depois veio intervenção judicial, e o nosso governo só teve a direção, as rédeas em agosto de 2011. Sim. Então, foram os primeiros 8 meses muito difíceis. 2021. 21, você falou 2011. 2021. Isso. E quando a gente, praticamente um ano perdido. Sim. E o que foi feito naquele momento? Precisava resgatar, né, administrativamente, do ponto de vista financeiro, a credibilidade com os fornecedores. Sim, foi totalmente perdida. Com os profissionais todos da saúde administrativo, ia fechar o São João Batista. Sim, eu me lembro bem. Conclusão. Aí nós conseguimos, né, o Faria, com muita maestria, essa experiência dele, né, lá de trás, Ele é CSN. Hoje o resultado daí, o São João Batista está em plena expansão. Então isso é resultado de um trabalho coletivo, sério, liderado pelo nosso prefeito Neto, junto com a Conceição, junto com a Márcia Cury, junto com o Faria. São vários atores. Então, nossa cidade, diante de todos os problemas que nós enfrentamos, mas nós temos o privilégio de ter pessoas comprometidas com o Sistema Único de Saúde como um grande patrimônio brasileiro. Muito legal. Você é pré-candidato a vereador de Volta Redonda, não é isso? Perfeito. E qual é, assim, os seus projetos, suas ideias para o futuro de Volta Redonda? O que você diria para nós, para aqueles que estão ainda, né, a gente nem começou, né, a gente nem pode, os candidatos não podem nem pedir votos, né, mas como pré-candidato, né, o que você pode dizer para a população de Volta Redonda? Marcelo, eu em 2020, eu estava no meu 3º mandato na presidência da OAB de Volta Redonda, quando naquele período de Covid... A OAB, o mandato da OAB, ela dura cada mandato quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então você ficou 9 anos. Na verdade, eu não fiquei 9 anos porque eu fiquei o primeiro triênio, o segundo triênio, o terceiro, eu fiquei o primeiro ano, já no início do segundo ano, eu renunciei em março de 2020, porque ele concluiu em dezembro de 2021. Eu poderia me afastar, disputar a prefeitura, e depois retornar. Mas sim, eu tinha para mim uma questão, Antônio. Imagina bem, como que um dirigente de ordem, a presidência da ordem, filiado a um partido, independente do partido, independente da ideologia partidária, ele vai para um pleito disputar um pleito eleitoral, fazer uma disputa, e volta depois para a sua base. Ou seja, a questão da imparcialidade... Você achou incoerência, né? Então, assim, o Alex, o CPF do Alex é uma coisa, agora eu tive que tomar cuidado com o CNPJ da minha instituição, sim, com a história da minha instituição. Você representa, né? Ela é política, porém é partidária. Sim. E aí nós criamos, quando eu me afasto, eu convidei várias pessoas para ajudar a pensar Volta Redonda para os próximos 40 anos. Eu queria pensar Volta Redonda para 2060. De que ponto? Futurístico, né? Isso é muito bom, porque a maioria dos candidatos não pensam nas próximas gerações, e sim nas próximas eleições, né? Você falou o que o Milton Temer falou. Milton Temer não, meu Deus, que deputado federal do PDT. Michel Temer. Não, Michel do Rio. Quem? O... história. PDT? É do PDT, o deputado Leonel, federal. PDT eu não sei. É vivo ainda. Ele falou, esqueci. esse projeto é futurista, foi o que você acabou de falar. Eu vou lembrar Cristóvão Buarque? Não, ele é advogado, inclusive. Eu vou lembrar e falo. Então, o que é pensar? Não adianta você pensar o espaço público, do ponto de vista da mobilidade urbana, se você não pensar também como é que vai estar a cabeça dos seres humanos para os próximos 60 anos. Exato, você tem que fazer uma junção de coisas. Eu tive felicidade de poder pegar, por exemplo, urbanistas, profissionais da assistência social, da educação, da saúde. Eu lembro que você tinha uma equipe muito boa, excelente. Grupos temáticos
que a gente conectou esses grupos e criamos um plano. O nosso plano de governo que foi depositado naquele momento para a Justiça Eleitoral não foi um copia e cola, foi debatido, foi discutido. Então, vou citar alguns atores que ajudaram a redigir esse texto. Alexandre Batista, a própria Marta, da Saúde, Sueli Pinto, Sim. Marlene Fernandes, você tinha o arquiteto William. Então, assim, várias pessoas com uma experiência acadêmica, mas também uma experiência profissional e que cooperaram. Então, respondendo com uma sempre pergunta... Esse plano eleitoral que você está falando foi quando você foi candidato? 2020, prefeito, 2020. Na verdade, eu sou advogado e sou professor. Então, eu estava presidente da ordem, eu estive coordenador do curso de Direito, como eu estive coordenador da UPA, o que eu sou é advogado e professor. Eu acho perfeita essa fala. Não é? Sim. Porque a gente não fica se apegando. apegando. Nunca ninguém vai te tirar esse título. Exatamente. Nunca. Entendeu? Então, assim, você também fica bem resolvido na sua cabeça, do ponto de vista... Eu saio daquela função, mas quem está entrando, vou ficar tomando conta da vida, você tem que ter projeto. Isso aí. Eu acho que quem tem projeto, tem ciclo, vai viver um novo ciclo. Sim. O que eu penso? Volta Redonda. Eu acho que a gente poderia desenvolver como professor, como estudioso. Nós estamos numa cidade que ela não é tão somente um polo industrial. Eu acho que já Volta Redonda é muito mais que isso. Antônio, nós temos aqui um Instituto Federal, uma Universidade Federal, 4 centros universitários. O que nós temos aqui? Um polo acadêmico científico de pesquisa. Tem uma galera que tem pesquisa desenvolvida na saúde, na educação. Só que esse produto acadêmico está sendo pouco aproveitado. Sim. Precisa ter um olhar um pouco mais voltado, né, para isso. Dou um exemplo assim. Segurança alimentar. É um problema. Segurança alimentar. A gente tem, né, o nosso banco lá, né, de alimentos, que tem uma profissional, a prefeitura tem essa preocupação, mas eu sei que tudo pode ser melhorado, não é? Sim. Se você... a coordenadora de nutrição da UGB, a Aline, professora Aline, que é minha amiga, pós-doutora em formação lá, enfim, ela falou, Alex, nós temos projetos de iniciação científica em curso, que a gente poderia adaptá-los a um plano a ser feito um levantamento estudado na cidade, Sim. ver qual é o público para atender esse tipo de projeto para ser efetivo. E por que o Parlamento Municipal não pode fazer desse projeto apresentar em Brasília, no Ministério da Saúde, e buscar recursos com o Beto Um Carimbara? projeto piloto, né? Eu penso nisso. Perfeito. Se um dia eu tiver a graça de exercer um mandato como parlamentar do meu município, você pode ter certeza. Nós temos verbo no gabinete, eu vou ser um que vai sempre levar projeto para poder... Igual o processo. Tem cada processo no fórum. E aí ele toma um número. Aí ele tem um início. Você tem que acompanhar. Vai ter um fim. Isso. Eu acho que esse é o papel. Alex, mas isso aí não seria originariamente do deputado federal? Mas também do vereador. Sim. Sabe? Eu acho que isso que me entusiasma. Me apresentar, colocando projeto agora como pré-candidato. E pensar isso, chamar esse polo acadêmico. Inspirador isso. Fazer né? uma audiência pública, vamos discutir. Porque qual o problema hoje? Hoje não se faz porque não tem dinheiro. Calma aí, então vamos buscar dinheiro. Quantos projetos que você tem de doutorado, pesquisa, de extensão, que não... Muito. Porque não, tem dinheiro que está sobrando, mas falta pesquisa. Sim, você tem que se adequar para receber, né? E aí eu penso que seria importante, nessa linha, criar em Volta Redonda o que já tem no Rio de Janeiro, a Escola Legislativa. O que é a Escola Legislativa? É você ter uma lei municipal que ela tem uma conotação com 2 vertentes. Uma para dentro do balcão, para quem está atendendo o público. Nós sabemos que o servidor público ele tem uma necessidade de constantemente estar aprimorando em coisas simples. Uma educação permanente, né? Uma educação, uma formação, sabe, dar uma qualidade de um serviço público, mas e criar uma estrutura que não exija muito dinheiro, mas quantos professores de administração pública e com estágio poderia auxiliar os servidores públicos a melhorar a qualidade? Gente, de repente, uma luz mal posicionada, ela dificulta no bom resultado. É um detalhe, né? Detalhe. Então, mas acho que é pensar isso para dentro do balcão, mas com mais detalhes, mas também para fora. Quando eu falo assim, eu quero pensar Volta Redonda para os 40 anos, como é que estarão os jovens? A minha filha caçula está com 13, como vai ser ela quando estiver com
com seus 54, 55 anos. Mas isso é uma importância muito grande, você pensar realmente, quem está vindo precisa pensar nessa política para daqui a 40 anos, porque se você observar o nosso IDH, hoje nós estamos aí com 0,77.1, alguma coisa assim. Somos o 4º do estado do Rio de Janeiro. E isso, quando você fala de IDH, você está abrangendo aí a saúde, não é? A longevidade. Então, quer dizer que as pessoas vão viver mais. Então, a política precisa também se preocupar com isso. E é engraçado que, quando se fala desse projeto, e aí você fala assim, mas para fora, para onde que deve iniciar? Eu acho que é na raiz da sociedade. Exatamente. Sim. Nas O foco, escolas, né? nas Escolas? Rosilene, eu faço, enquanto professor e ex-dirigente de ordem, palestras nas escolas, fiz todas as... Eu tenho da observado. rede estadual sobre Sim. cidadania. Sim. Eu levo a Constituição Federal. Olha só, Antônio e Marcelo, que curioso. Eu levo a cidadania, eu levo a Constituição, mostro sempre... Vem cá, jovens de 16, 17, 18 anos, levanta a Constituição no início da conversa. E nessa palestra, nem parece uma roda meio de conversa, meia hora. Porque eu falo o seguinte, passou de meia hora já vira fofoca. Já tem que ser direto. Começa assim, quem conhece esse livro aqui? Ninguém. Pois Ah, mas Se 2, 3 levantar a mão... Essa é a bandeira do Brasil. Eu falei, não, é a bandeira, mas tô Tá, falando mas do o que, livro. que tem dentro? Aí eu pergunto assim, quem mora de aluguel aí? Eu acho que eu moro. Então tá bom, digamos que você mora de aluguel. Quem mora na sua casa? Mora eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Então tá bom, são 4 pessoas que moram nessa casa. Então eu vou acreditar que um dia seu pai e sua mãe passaram em frente à sua casa, que hoje você mora, e viu lá uma placa amarradinha escrito aluga-se e o contato do proprietário. Seu pai ligou, marcou um dia e horário para conhecer a casa. O dono da casa conversou com seu pai e vice-versa, ajustaram, gostaram da casa, ajustaram o preço, ajustaram o tempo de permanência na moradia e aí fizeram um contrato assinado, o proprietário como locador, o seu pai e sua mãe como locatária. E foram no cartório, reconhecido firma. E hoje, vocês moram por força desse contrato. Nesse contrato, tem de ambos os lados direitos e deveres. É um contrato particular. A Constituição é um contrato público. É o chamado contrato social, né, Marcelo? É o contrato social. Em que nós temos do lado o Estado brasileiro, E do outro lado. a população brasileira. Uhum. E nele ali tem direitos e deveres. Só que eu digo assim, mas antes dos seus direitos, vocês têm que cumprir suas obrigações. Exatamente. Seus deveres. Você está vendo esses professores aqui? Esses professores representam o patrimônio que vai transformar a sua vida. Vocês têm que agradecer que, ao invés de você estar no banco dos réus, você está nos bancos escolares. E quantos que estão lá nos bancos dos centros de internação de menores infratores que queriam estar aqui? Gostariam. Então você tem que sacudir essa galera, sabe? Que bom, porque você fala de uma forma fácil de entendimento para eles, né? E aí eu falo do racismo, da intolerância religiosa, da homofobia. Falei, calma aí, isso não tem espaço na sociedade moderna não, gente. Isso é cafonice. Quem ganha com isso? Aonde é o vencedor nessa história? Não tem. Aí, sabe? E quando eu saio, mas tem que ser um tiro certo, 30 minutos, porque o cara sai daí para Você refletir. vai lá no tendão de Aquiles, Sim, deixa e e... vou embora, acabou. Deixa o pessoal refletindo, né? É. Eu acho que é essas provocações que o poder público tem que fazer. Eu vi que teve uma feira literária, aqui o Degasse, né? Sim, Que- sim. o Não, é Instituto o... da Gás. Da Gás. Da Gás. Da Gás. Da Gás. Foi. Um abraço aí para Márcia Fernandes e para Sim, Marinês, sim. equipe toda. Batalhadoras as duas. Sim. Sim. Eu fiquei imaginando, imagina se tivesse ali um stand da Escola Legislativa de Volta Redonda, com toda a sua história. Poxa. Sabe assim, uma escola mesmo. Sim. A Câmara de Vereadores tem uma escola legislativa que ela discute os problemas dentro e fora, né, do seu âmbito. Eu acho que é por aí, sabe, Marcelo? Você falou sobre a escola Tudo- legislativa. Você seria a favor de, por exemplo, implementar, por exemplo, as escolas de direito constitucional, alguma coisa perto disso? Básico. Porque as crianças. Hoje a gente não. Eu realmente, na minha época de escola, não sabia que era uma Constituição. Básico, seria isso, sim. Entendeu? Seria assim. A gente precisa... Seria muito bom, né? Se tivesse E- nas escolas, nas quintas, sextas, sétima série, uma aula de Constituição ali, pelo menos, né? E eu tenho que fazer um projeto que ele tem um ganho social enorme e um custo baixo. Verdade. Mas isso que você já está fazendo aqui no caso é tipo uma roda de conversa, porque hoje os jovens eles são muito ansiosos, né, com as coisas, então eles não gostam de ficar muito tempo ali numa coisa só.
Então, acho legal esse estilo, né, de roda de conversa, porque você atrai. Aí um já passa para o outro. Não, é coisa rápida, mas dali você tira um conhecimento, né, ganha um conhecimento. Não, e, Antônio, teve um lá que despertou curiosidade. Onde que eu compro? Eu falei, você não Entendeu? precisa comprar, não. Isso aí. Tem de graça. Sem de graça para Olha, você. Você pode aqui, entra lá, ver quais são os parlamentares do Senado, da Câmara dos Deputados, manda lá um e-mail. Esse documento tem que mandar para você na sua casa, vai chegar no correio na sua casa, com Gratuito. custo zero. Aí a pessoa acha que bacana isso aqui. Acho que Mas por aí. isso é bíblico, tá? Às vezes tá escrito lá, meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento. Né? Às vezes a pessoa tem aquele dom, igual a gente recebeu, né, semana passada aqui, o Cauã, 17 anos de idade. Se você conversar com ele sobre política, você... Já fiz uma live com o Cauã. Pois é. Ele é muito bom. Bem, talentoso. bom. Então, bem inteirado. De repente, às vezes ele não tem abertura ao caminho, mas já começa a abrir aí o caminho. E olha que o Cauã, eu o conheci, ele começou essa jornada dele com 13, 14 anos. Sim, ele falou com a gente. 13, 14 anos. E ele gosta mesmo da Gosta, política. gosta. Né? Porque, e esse o fato chamou a atenção, porque eu e a Antônia, nesse sonho que a gente tem já do Café com Política já há algum tempo e agora colocando em prática, uma das Graças ao coisas Marcel podcast. exatamente isso, que é levar esse conhecimento político de uma forma leve, Sim. branda, as pessoas entenderem o que de fato é a política. A política é a coisa mais linda que tem, muito bem feita. Né? É porque hoje a gente vê muita coisa ruim, mas não é a política, são os seres humanos. Né? A política em si é a coisa mais linda e a forma mais igualitária de se promover pessoas. Né? Então, não tem como você falar, eu não gosto. Então, quando você conhece, é melhor. E aí você sabe, não, eu preciso conhecer para eu ter boas escolhas. Né? Boas escolhas nos levam a caminhos muito melhores. Então, esse é o nosso objetivo, sempre foi. Então, o Cauã me chamou a atenção justamente por isso, porque é muito jovem e gosta muito daquilo que muita gente não quer nem ouvir falar. Foi muito bom. Mas muito bom mesmo. eu quero aqui fazer uma pergunta para o Alex, que, na verdade, ele falou da profissão dele, falou desse jeito lindo, né, de falar de política e também, né, políticas públicas para adolescentes. Falou dos PCDs lá, da UGB. Mas, de fato, eu gostaria de saber de onde veio esse desejo com a política, de onde veio esse convite. Eu vou te falar, Antônia, Da onde partiu? É muito engraçado essa pergunta. Eu faço agora em setembro 46 anos. Novo. O meu pai sempre foi um apaixonado pelo Brizola, Leonel Brizola. Eita, É. me lembro muito E, bem. grande e político. quem vem atrás de Leonel Brizola? Vem Darcy Ribeiro. Sim. Aqui você tem... Meu pai fez parte do grupo do Juarez Antunes. Eu lembro que com 8, 9, 10 anos, eu brincava, jogava futebol, joguei em Volta Redonda, categoria de base. Já era vascaíno já? Já tinha- era vascaíno. Já estava mas, decidido. mas não sofria tanto, né? Mas hoje... 20 anos atrás era Nossa Era Senhora, festa, só- né, Mamão com Marcelo? açúcar, né, só Marcelo? festa. Libertadores, brasileiro. Eu ajudava a entregar boletim na porta da CSN para o trabalhador. Ó. Olha só, aí o que o trabalhador pegava? Boletim, pegava o papel. Pegava o papel, primeira coisa que eles se preocupavam, opa, assuntos jurídicos, se tem alguma coisa aqui para mim. Ó. Aí ficava aquilo, me chamava atenção. Pô, isso aqui, vamos ver, de repente está com processo, tem uma hora isso ali, assim, assado. Ela tem aquele banco que descontou aquela taxa. Então, eram assuntos gerais, não só trabalhistas. E aquilo me chamava atenção. Aquilo foi me despertando ir para a advocacia trabalhista. Olha. E por que a política? Porque quando eu vou para a faculdade, a Marlene Fernandes, ela, queria deixar até um abraço para ela, que foi secretária de Educação na época do Juarez, ela faz a pergunta para todos os alunos, e eu gosto também de perguntar, por que o direito na sua vida? Aí vários, por que o concurso público? Por que quero advogar, quero professor? Eu falei assim, eu quero, evidentemente, ser advogado, não quero concurso público, mas eu quero fazer do direito uma importante ferramenta que vai me aperfeiçoar para a minha vida pública, na política. Eu tinha 21 anos. E aí ele começou, eu fui para o movimento estudantil, lá no Diretório Central Estudantil. Fui militante também dentro da UNE, isso em 98, 99, 2000. Em 2001, em 2000 fui candidato a vereador. Eu, com 21 anos, eu tive 421 votos. Fui o candidato naquela época mais novo. E depois eu falei, eu preciso agora terminar
minha faculdade e viver, porque eu precisava sobreviver. Aí eu fui para a OAB. Porque eu pensava assim, metalúrgico, meu pai, minha mãe dona de casa, ninguém da minha família, Rosilene. Como é que eu vou sobreviver disso? Aí eu vi lá, casa do advogado. Aquela coisa machista, casa do advogado. Falei, se eu estou pagando anuidade, então aqui vai ter que me acolher. E lá comecei como observador na comissão do OAB Jovem. Com o tempo, me tornei presidente da comissão, e aí vai depois vice-presidente, e saí de lá com 3 mandatos de presidente. Foi investindo em você. E falo uma coisa com muito orgulho, tá? Que o grupo que eu liderei, nós rompemos com essa coisa. Foi a primeira subseção porque a OAB se divide assim. Nos municípios chama subseção. Na representação no Estado, chama seccional. E a nossa representação nacional é o Conselho Federal. Mas tem um detalhe que é o seguinte, nós temos 92 municípios no Estado do Rio, mas nem todo município tem uma subseção, por uma questão de economia. Sim. Exemplo, Barra Mansa e Coatis. Volta Redonda, como é uma cidade Muito grande, grande, é só Volta Redonda. Então nós temos hoje, se não me engano, devem ter 65 subseções. Volta Redonda é a 8ª maior subseção no Estado e a maior do Sul Fluminense. E eu, junto com o meu grupo, me orgulho muito, porque quando nós fizemos uma obra de repaginar a fachada da OAB, não sei se vocês se lembram como ela... Lembro. Depois que você entrou, mudou. A gente não mudou só a fachada, mas também a gente mudou toda a a estrutura. essência. Então deixou de ser Casa do Advogado, se tornou a Casa da Advocacia. Porque é formada por homens e mulheres. Exatamente. Você pega a Constituição Federal no artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça. O Estatuto do Advogado. Sempre. Então, se a OAB, ela na sua história, ela defendeu as graves violações De direitos? de direitos humanos, ela por si só... Né, Ela já estava violando. implicitamente. E aí eu fico feliz porque dali começou a ser uma corrente de outras subseções também mudando esse paradigma de casa do advogado para casa da advocacia. E a OAB foi uma grande escola na minha vida, sabe, Antônio? A OAB cidadã me melhorou muito. Eu aprendi a ouvir mais. Não é que eu esteja maduro, não. Eu tenho cometido muitos erros, mas eu tenho consciência dos meus erros. Agora, a experiência extraordinária foi na UPA. Extraordinária. Sabe por quê? Porque você vê na ponta ali aquela galera que está lá na FATEC, sentindo frio, calor, Você mudou coisa pra caramba medo, lá. escuro, pernilongo. A maioria pegou dengue, inclusive eu. O pessoal não recua 1 milímetro de compromisso com o SUS. Parabéns lá pra galera lá. Quero mandar também um abraço lá pra Adriane, lá, coordenadora de enfermagem, né? Sim, e o Giovanni, coordenador médico. Isso aí. Doutor Giovanni, É. gente fina. Então eu fico muito feliz, porque eu tenho muito orgulho de participar do governo Neto. Eu sou um admirador do prefeito Neto. 2, eu também. Sou. Muito. Sou. Todos. O Neto, ele faz a política de forma que se você tiver a oportunidade, como nós estamos tendo, é um patrimônio, é uma escola e é sério. Não tem papo furado. É sim ou não. O trabalho dele é admirável. Então a gente quer muito te agradecer, Alex. Desejando a você A nessa caminhada. A pergunta que não... Eu sempre tenho uma pergunta que eu gosto de fazer a todos que vêm aqui. Nós vivemos de sonhos, né? E você contou uma trajetória de vida aí, né? Eu queria que você falasse qual é o sonho do Alex Martins. Um dia ser igual o Neto. Caramba. De honra, hein? Eu vou te parabenizar por isso, porque o fato de Não você me surpreendeu reconhecer, por não me causa da sua surpreende. trajetória. Porque se você tem o desejo de estar e aprender com ele, ele é um ser humano incrível, né? De um amor pela nossa cidade que eu nunca vi igual. Então, parabéns. E que você realmente seja, porque se você for, a gente sabe que o legado vai continuar. Sim. E a cidade só Vai vai estar crescer, em boas mãos. né? Então a gente te agradece muito por você ter vindo, né, participar conosco, passando um pouco para a população quem é você, né, dando o direito das pessoas entenderem quem são as pessoas que são os pré-candidatos, né, em nossa cidade. Então, muito obrigada. Desejamos a você toda a sorte do mundo. Eu costumo dizer que a sorte ela está atrelada à competência, isso você tem, né? Obrigado. Então, é muito trabalho. Eu vou passar a palavra para os colegas aí.
Então, obrigado, Alex. Para a gente foi muito satisfatório ter você aqui conosco, ouvir sua história, ouvir seus projetos, suas ideias, né? Como futurísticas, né? Desejo boa sorte aí para você, que Deus abençoe a sua carreira, seu futuro aí como pré-candidato, que dê tudo certo aí nas eleições. E galera, pedir também, aproveitar, eu vou pedir pro nosso editor deixar o QR Code, pedir a doação aí pro nosso Instituto Além da Visão. Quem quiser, é só apontar a câmera do celular e fazer a doação aí pro nosso instituto que a gente está formando agora. Tá bom, pessoal? E não se esquecer de dar o like e compartilhar nossos vídeos, que também é muito importante. Eu gostaria de deixar a minha finalização para o Alex, deixar as considerações dele finais aí para a gente finalizar com mais uma honra. Antes de você, desculpa, mas eu queria só te dar fazer um pedido. Para que as pessoas que vão nos assistir, como que faz para encontrar o Alex Martins, para você falar da sua rede social, tá? Sobre esse lance que é legal, esses 30 minutos aí de informação, né, que você acabou de falar para a gente aí, que é muito interessante, tá? Isso é importante, isso daí é renovador na política, né? Bom, eu quero agradecer o convite que Rosilene, você me fez, Antônia, o Gabriel, estar aqui com vocês nesse momento. Isso aqui é um patrimônio da política de Volta Redonda e que vai se tornar um pouco tempo da região. Marcel, muito obrigado também. Fique à vontade, volte sempre. Fiquei muito à vontade aqui, sabe? Me senti em casa realmente. Que bom. Mas as minhas redes sociais, meu Instagram é alexmartins.vr, de Volta Redonda. Lá tem o meu contato, tem o WhatsApp. Sim. Então é só quem puder me dar a honra de poder me seguir, fazer o contato. Eu vou nas escolas, vou na igreja. É isso que eu ia perguntar agora. Isso aí. Eu acho que é importante levar-lhe um pouco dessa experiência que eu tenho adquirido. E desejo também para esse grande projeto, prosperidade. Obrigada. Amém. Muito obrigada. Que ele tem um prazo indeterminado. Não, Amém. isso aí. Obrigada. Indeterminado. Exatamente. Porque a política ela não acaba. Exatamente. Fique com Deus, gratidão. Amém. Muito obrigada. Um beijo Muito obrigado, a todos. gente. Obrigado, pessoal. Tchau, até a beijo. próxima.